Queria que você abrisse lá no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 20. Sabe, eu creio que o Senhor tem liberado uma nova onda de unção sobre a nossa igreja. Sabe, junto com essa onda de alegria que o Senhor tem tanto falado a nós, juntamente com ela o louvor. Sabe, o louvor é a expressão da alegria. Quem está alegre louva. Amém? Sabe, a alegria é algo extremamente importante. A palavra de Deus diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Quem está alegre está cheio de vigor, está cheio de vida, está cheio de louvor. Sabe, nessa manhã eu queria aproveitar isso para compartilhar com você essa história que registra sobre Josafá e Judá. O título da minha Bíblia diz assim: Josafá derrota Moabe e Amon. Segundo livro de Crônicas, a partir do 20, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos menonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e de outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, e em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ela leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir. Quando estavam invadindo Judá, eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram e dos montes do Seir para destruí-los e aniquiná-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram que somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra nessa manhã. Você sabe, Josafá, juntamente com o povo de Judá, estava diante do inimigo. Já ouvi muitas vezes falar, não sei se você ouviu falar isso, Deus não te livra da prova, Ele te livra na prova. Deus não te livra da batalha, Ele te livra na batalha, porque Deus quer provar o seu amor por você, Deus quer provar o quanto Ele é poderoso, Deus quer mostrar que a sua fé cresça. E Josafá estava cercado por 3 reinos invadindo Judá. Como se não bastasse, um vinha por um lado, o outro vinha por outro. Você sabe, no dia mau, às vezes não é quando você tem um ataque do inimigo, às vezes é quando você tem múltiplos ataques. Sabe, o dia mau não é quando você recebe uma notícia ruim, mas o dia mau é quando você acorda, tem um problema e acontece outra coisa e outra, e você começa a ver os seus inimigos chegando de todos os lados. Então a Bíblia fala que Josafá começou a se preocupar. Sabe, a maneira correta de nós lermos a Bíblia, nós nos colocando dentro dela. Quando a Bíblia fala que Josafá estava preocupado, desesperado, eu fico tentando me imaginar, porque enfrentar uma guerra das duas umas, ou você seria morto, ou você ia se tornar escravo daquele povo que invadiu. E eram 3 exércitos contra Judá. Sabe, não havia saída, humanamente não havia perspectiva. Imagine você correndo um risco de morrer, um risco de morte, uma ameaça, algo que está além das suas soluções. Mas a Bíblia fala que Josafá foi diante do Senhor. Josafá começou a jejuar e orar. Sabe, essa é a maneira certa de nós jejuarmos e orarmos. Sabe, nós não jejuamos para mudar o coração de Deus, nós jejuamos para escutar a Deus. Muitas pessoas acham que vão mudar o coração de Deus. Não, eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa. Eu vou jejuar para Deus mudar de ideia, para mudar esse problema aqui, resolver essa solução. Sabe, isso é jejum de quem não conhece a Deus, irmãos. Quem conhece a Deus sabe que todos os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bem. Você não precisa mudar o coração do Senhor, o coração do Senhor já é teu, irmão. Mas muitas vezes nós precisamos jejuar justamente para escutar a voz do Pai, escutar o consolo, escutar o acalento e a voz do Senhor nos confirmando aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados para o Senhor. E eu entendo que os nossos pecados todos já foram pagos lá na cruz de Cristo. Mas então, às vezes eu ficava pensando, mas por que eu preciso novamente falar isso para o Senhor? E eu entendi que quando você vai diante do Senhor, você tem a oportunidade de ouvir da própria boca dele, você está perdoado. Porque sabe, às vezes tem coisas que não são fáceis. Tem vezes que o diabo fica te acusando, tem vezes que, apesar de você saber que você foi perdoado, que o sangue de Cristo lavou os nossos pecados, às vezes nós precisamos do consolo do Pai. Às vezes nós precisamos ouvir a voz do próprio Deus. Sabe, Josafá, ele convocou o povo para jejuar e orar, mas não para mudar o coração do Senhor, mas para ouvir o que o Senhor tinha para eles. Sabe, muitas vezes o que falta para nós é apenas ouvir a voz de Deus. Muitas vezes no meio da batalha nós ficamos tão preocupados, ficamos tão ansiosos, ficamos tanto tentando resolver as coisas na nossa força, na nossa carne, que acabamos nos esquecendo que há um Deus que está no controle de todas as coisas e que nós estamos na mão do nosso Deus. Às vezes a única coisa que você precisa saber é, calma, ei, Deus está no controle.
Sabe, tinha momentos na minha vida que a única coisa que me trazia paz era saber que Deus estava no controle. Deus está no controle. Sabe, nada acontece sem que os seus olhos estejam vendo, sem que Ele esteja cuidando. A Bíblia fala, dará ordem aos seus anjos para que cuidem de ti. Sabe, há uma miríade de anjos cuidando de nós, irmãos. Sabe, mas às vezes nós precisamos ouvir isso. Às vezes nós andamos tão preocupados e o diabo tem colocado tantas mentiras e tantos inimigos se levantam contra nós, que nós acabamos esquecendo das coisas, esquecemos das promessas, esquecemos das coisas que Deus tem falado. Você sabe, o maior teste da sua fé não é a sua resposta, é a sua perseverança. Deus fala assim, pula aqui que vai acontecer tal coisa. Talvez você tenha fé para isso, mas aí você pulou e nada aconteceu. Será que você continua crendo? O teste da sua fé não é a sua resposta, é a sua perseverança. Quantas pessoas que têm promessas de Deus, até acreditaram na promessa, mas aí foram passando os tempos, foram mudando as circunstâncias, e as coisas não foram acontecendo como ela achou que deveria acontecer. Na expectativa, no projeto dela, tinha que ser daquela forma. Mas veja, Deus não é obrigado a seguir o seu caminho. Deus tem o caminho dele. Deus fala para Josafá, você vai por ali, ó. É por lá que eu quero que você vá. Não é por onde você quer. É onde eu mostro para você ir. E aí, às vezes, é difícil guardar a fé. Eu entendo que o apóstolo Paulo, quando fala, guardei a fé, era um teste de perseverança para ele. Sabe, ainda que as circunstâncias, como diz a oração de Abacuque, ainda que não floresça a figueira, ainda assim, eu creio no Senhor, o Senhor permanece fiel, é bênção. Sabe, muitas vezes nós não vemos o resultado imediato daquilo que nós estamos procurando, e nós perdemos a fé. Mas o Senhor, Ele quer que você creia na palavra dEle, não nas circunstâncias. Sabe, por vezes as circunstâncias vão te falar o contrário, mas o teste da sua fé é ficar com aquilo que sai da boca de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Sabe, o nosso alimento é esse, irmãos, é o que sai da boca do Senhor. E Josafá reúne o povo, e aquele povo numeroso, e ele se derrama diante do Senhor e fala, Senhor, nós estamos aqui, nós reconhecemos que não damos conta. Você sabe, Deus, Ele age quando você para de agir. Lá em Hebreus fala que você só recebe de Deus quando você descansa. Muitas vezes Deus está esperando que você reconheça que você não dá conta. Muitas vezes Deus está esperando que você perceba que por si próprio não tem como, só através dEle. Sabe, e Josafá lembra ao Senhor, fala, olha, aqui nós construímos um santuário a Ti, construímos um memorial, e todas as vezes que acontece o problema, que vem a fome, que vem a espada, que vem a guerra, nós nos voltamos para Deus, nos voltamos para esse santuário, nos voltamos para esse memorial. Olha que interessante, irmãos. Muitas vezes nós queremos olhar para o inimigo, nós queremos olhar para os problemas, mas nós devemos olhar e nos voltar para o Deus que nos chamou. Quando as circunstâncias vierem diante de você e os problemas começarem, Deus quer que você volte-se para aquilo que é a palavra dEle, volte-se para as promessas que Deus tem para você. Muitas vezes nós supervalorizamos aquilo que não deve ser valorizado. Muitas vezes nós damos demasiada atenção para as coisas que não são de Deus. Mas o Evangelho é Cristo. Nós estamos aqui para pregar a Cristo. Nós vivemos para Cristo. Como o povo de Israel, que as 12 tribos, quando elas se moviam e elas se acampavam, e era algo absurdo você falar estrategicamente, elas não acampavam viradas para fora, como deveria ser os acampamentos militares voltados para o inimigo, elas eram acampadas voltadas para o tabernáculo. Sabe, muitas vezes nós não temos fé e força para vencer a batalha, porque nós não estamos voltados para o tabernáculo,
para a presença de Deus. Estamos preocupados em como nós vamos resolver as circunstâncias, mas a resposta é Cristo. Josafá foi buscar em Deus a resposta para os problemas que ele tinha. E Deus responde, irmãos. Deus responde. Sabe, Deus fala com todos nós. Isso não quer dizer que a gente sempre ouça, mas Deus fala com todos nós. Sabe, Deus fala para ele ir para a batalha. Interessante que Deus poderia ter livrado eles naquele momento. Deus poderia falar, tudo bem, eu vou resolver esses 3 exércitos, você não precisa se preocupar não. Deus fala, vai para a batalha. Vai para a batalha. Como eu falei, Deus não quer te livrar da batalha, Deus quer te livrar na batalha. Deus quer livrar você na prova. Nós não somos um povo que foge da guerra, mas nós somos um povo que vai para a guerra lutar sabendo que a vitória já é nossa. Amém, irmão? E Josafá levanta o povo. Mas algo acontece, irmãos. Aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava desesperado, preocupado com o extermínio, com a extinção do seu próprio povo, algo acontece diferente. A Bíblia fala que ele reúne o povo e ele toma uma decisão. À frente do nosso exército não vão carros, não vão cavalos, não vão armas. À frente do nosso exército vão homens louvando ao Senhor. Louvor vai na frente, irmãos. O louvor vai na frente da batalha. Sabe como eu falei, o louvor é a expressão da alegria. E a alegria honra a Deus, irmãos. Quem entendeu as promessas de Deus, quem anda em sintonia com o Senhor, é alguém que anda em alegria e louvor. Sabe, para aquele homem não era mais motivo de tristeza. Aquele problema para aquele homem não era mais motivo de angústia, de perder o sono, não era mais motivo dele se preocupar, mas era motivo dele estar jubiloso, porque o Senhor já havia lhe dado a vitória. Sabe, quando o Senhor colocar um obstáculo, quando aparecer uma dificuldade na sua vida, sabe que vai ser motivo de alegria. Você sabe, a glória de Davi foi Golias. Muitas vezes os gigantes são colocados na nossa vida, porque Deus quer te dar lugar de honra e lugar de glória. Deus quer te dar realidade. Deus não entrega nada para quem é menino. Deus não faz nada para quem não tem realidade. Mas o Senhor quer construir algo com você, e não vai ser de uma forma, protegendo você, mas é expondo você às coisas e fazendo você se tornar um guerreiro. Mas as vestes de Josafá não eram mais vestes de tristeza, eram vestes de alegria. Aquele povo agora coloca o louvor na frente, irmãos. O louvor foi na frente. E quando Deus é louvado, algo tremendo acontece. Você sabe, eles foram para a batalha, mas quando eles chegaram lá, o inimigo já estava derrotado. Porque o louvor foi na frente, porque a alegria foi na frente. Você sabe que o diabo tem roubado de nós é a alegria como igreja. O diabo tem roubado o louvor, porque ele sabe que se o louvor foi roubado, as muralhas não podem cair. Você sabe, lá em Atos, abre a sua Bíblia aí, abre no livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos 16, verso 25. Aliás, vai lá para o 16. Certo dia indo nós, Paulo e Silas falando, Paulo falando. Certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode se glorificar a Deus por isso, irmãos? Sabe, talvez Paulo e Silas pudessem estar com o seu coração duro. Olha aí, nós fomos pregar o evangelho, olha onde que nós vamos parar. Muitas pessoas se convertem e acontece uma circunstância ou outra na vida dela. Olha aí, agora que eu inventei de ir para a igreja, não tinha problema nenhum. Agora que eu inventei de ir para a igreja e virar crente, olha o que aconteceu comigo. E ficam culpando Deus pelas circunstâncias. Paulo podia estar assim. Você sabe, a Bíblia fala que era por volta de meia-noite. Ele havia sido açoitado. Talvez na hora em que ele tivesse açoitado, a sua adrenalina, no calor do corpo, ele não tivesse sentido as dores. Mas meia-noite, a hora que o corpo começa a descansar, e os machucados a doer verdadeiramente. Talvez você esteja passando pela fase da sua vida onde mais você tem sido machucado. Onde talvez coisas que foram montadas lá atrás, que não machucaram tanto, agora estão incomodando você. Mas a reação dele foi louvar ao Senhor. A Bíblia fala que Paulo e Silas começaram a louvar. Eu queria saber qual que era o corinho, mas eu imagino que era um corinho animado. E eles começam talvez a bater palma. E aí sabe o que acontece, irmãos? Deus começa a entrar no ritmo e a bater o pé lá de cima. E a Bíblia fala que houve um terremoto na terra. E todas, não foi só a cadeia deles não, todas as cadeias se abriram. Deixa eu falar, Deus não vai só libertar você, vai libertar a sua casa, vai libertar todas as suas voltas, lá no seu trabalho, aonde você for, você vai abrir cadeias pela alegria e pelo louvor do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho testemunhado o poder de Deus. Há poder na palavra, há poder na pregação, e há poder no louvor ao Senhor. Sabe, a alegria destrói o jugo. Um coração alegre, um coração jubiloso, ele destrói toda a cadeia. Sabe, Paulo não estava preocupado com a circunstância, mas Paulo estava louvando ao Senhor. Você sabe, Apocalipse 3, não precisa abrir não, Apocalipse 3, 7 fala que há uma chave. A Bíblia chama ela de chave de Davi. A chave que, aquilo que fecha ninguém abre, e a porta que essa chave abre, ninguém fecha. Quem já ouviu falar dessa chave? Apocalipse 3,7 fala que é a chave de Davi. Sabe, muitas pessoas às vezes procuram entender o que é essa chave. Porque Davi foi um homem escolhido. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus amava demais Davi. E interessante que Davi era falho como nós. Davi teve muitos pecados, teve muitos erros durante a sua vida. Nem por isso Deus deixou de gostar dele. Porque havia uma peculiaridade no seu ministério. Existe algo na Bíblia que na Bíblia nos chama a atenção, que mais do que todos os outros homens de Deus que acontece com Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era um rei, que ele exercia governo, mas Davi era sacerdote do Altíssimo. Davi amava a presença de Deus. Foi Davi quem instituiu o louvor dentro do tabernáculo.
Sabe, eu creio que essa foi a chave que Davi encontrou. Você sabe, havia louvor a Deus. E talvez, quando Davi louvava ao Senhor, ele sentia a presença, porque, você sabe, no céu não vai haver pregação, no céu não vai haver testemunho, no céu não vai haver profecia, mas no céu vai haver louvor. Se tem algo que nós fazemos hoje, que já tem no céu, é o louvor. E talvez Davi tenha descobrido que, se ele conseguisse produzir na terra a mesma atmosfera que existe no céu, Deus poderia vir com a sua presença, assim como ele inunda o céu e podia inundar aquele lugar. Sabe, Davi descobre isso, e ele constrói o tabernáculo, e naquele tabernáculo ele começa a instituir um sistema de adoração 24 horas, uma adoração ininterrupta. E ele coloca levitas naquele lugar, pessoas que em escalas de horas em horas, e nunca mais aquela adoração deveria parar. Porque Davi entendeu que onde houvesse adoração, haveria a presença de Deus. Sabe, ao ponto que ele fala lá no Salmo 34, Davi diz assim no Salmo 34, que os louvores a Deus jamais se apartariam dos seus lábios. Sabe, eu creio que essa é a chave que ele descobriu. A chave da adoração, a chave do louvor, da alegria. Sabe, você encontra alguns salmos em que Davi está acuado pelos seus inimigos. Você encontra momentos em Davi, por exemplo, lá na caverna de Adulão, onde ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E você vai ler os salmos, a Bíblia fala que Davi regozija-se no Senhor. Sabe, essa é a chave da adoração. A chave que abre portas que ninguém pode fechar. A chave que fecha portas que ninguém pode abrir também. Sabe, nós precisamos entender essa verdade, irmãos. É interessante que algumas pessoas na Bíblia que desfrutaram de experiências sobrenaturais, eu estava pensando naquela mulher que despeja um vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus, na casa de Simão, fariseu. Talvez ela não entendesse de teologia, talvez ela não entendesse de todas as implicações de que Jesus era o Messias, de que ele iria morrer pelos pecados, mas às vezes um gesto de oração, um gesto de adoração é suficiente. Às vezes existem pessoas que entendem tanto de teologia das coisas e parece que não tem a presença, mas às vezes você vai em irmãos tão simples que fluem tanto em Deus. Porque para Deus o que importa mais é o seu coração, mais até do que o seu entendimento. É como a vida no Espírito, eu não entendo muito bem, eu não sei te explicar, mas eu sei fluir nela. Sabe, eu posso experimentar, eu posso andar sobre esse mover do Espírito. E às vezes nós somos tão preocupados em compreender, somos tão preocupados em entender as coisas de Deus, para que a gente possa experimentar. Não, nós só precisamos de um coração de adorador. Só precisamos de um coração. E Jesus fala que aquilo que aquela mulher havia feito seria contado onde quer que o evangelho fosse. A atitude daquela mulher seria contada. Ela seria contada porque tinha um propósito. Sabe, aquela mulher entendeu através da adoração o que era importante. Sabe, nós precisamos ter esse coração. Sabe, por fim, eu queria contar algo que aconteceu e está registrado no segundo livro de Reis, no capítulo 3. Se você quiser acompanhar. Segundo livro de Reis, capítulo 3. O profeta Eliseu. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que o seu filho havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava com tributo
como tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, o rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu: eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Veja, Jorão aqui, ele é contemporâneo de Josael, que era o outro rei de Judá. E um daqueles reinos que havia vindo lutar contra Judá, agora está indo lutar contra Israel. E ele manda avisar o rei: você vai me ajudar a lutar comigo? Vamos sim. E por onde nós vamos? Olha a diferença. Esse rei aqui não consultou o Senhor, simplesmente falou: não, nós vamos por Edom. A diferença: primeiro rei, Josafá, ele começa algo consultando ao Senhor. Mas aqui o rei de Israel, ele não consulta a Deus. Ele mesmo define as coisas. E a Bíblia fala que eles foram lá por Edom e chegou um momento lá em que acabou a água. E aqueles homens começaram a padecer sem água. Você sabe, a água é uma das coisas mais essenciais. E aí nesse momento ele se lembra de Deus. Lá no 10, exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Veja, ele criou o problema, agora ele está dizendo que foi Deus que levou ele para lá. Está vendo? E agora, Deus trouxe a gente aqui? Não foi Deus que trouxe, você falou que ia. A Bíblia não menciona que ele consultou a Deus. Mas Josafá agora, olha Josafá, aquele que havia consultado Deus da outra vez, perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E aí um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Então Josafá, aquele rei que conhecia Deus, disse: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Por que isso, irmãos? Porque o rei não consultou o profeta antes. O rei foi por conta lá, e agora que ele está na enrascada, ele vem consultar o profeta. Agora que você se meteu nesse problema, que você foi por conta, agora você vem aqui na igreja querer que Deus resolve. Já ouviu isso? Agora que você se meteu nessa enrascada, você não consultou a Deus antes de fazer esse negócio. Agora está aí o problema, você vem agora consultar a Deus, consultar os profetas. Mas a Bíblia fala que o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Veja, Eliseu não queria nem conversa com aqueles reis. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Talvez na sua Bíblia, tragam-me um tangedor, tragam-me um músico. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Você sabe, ele pode ter começado as coisas erradas, mas quando o louvor do Senhor veio, as coisas foram se acertadas. O profeta falou assim: só traga um músico, manda alguém tocar, que eu vou começar a profetizar, eu vou começar a liberar a presença do Senhor. Porque há unção no louvor do Senhor, há unção na presença do Senhor. A atmosfera celestial é uma atmosfera de louvor. E quando nós louvamos, nós trazemos a mesma atmosfera dos céus para a terra. E
coisas acontecem, cadeias são quebradas, histórias são mudadas, revelações, palavra de Deus vem sobre a igreja. Sabe, nessa manhã, eu queria terminar então, desafiando a igreja a restaurar o louvor ao Senhor.